Olá pessoal, tudo bem? Na próxima semana, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se transforma ou não o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados em réus por uma tentativa de golpe de Estado. E nesta semana, uma semana anterior a esta votação no Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha objetivos de, primeiro, mostrar força de alguma maneira e, segundo, articular algumas maneiras de escapar de punições por esta eventual futura condenação no Supremo Tribunal Federal. O problema é que o ex-presidente acabou sofrendo pelo menos 5 derrotas nesta semana. A primeira, justamente no domingo, quando houve a manifestação no Rio de Janeiro, que reuniu muito menos gente do que ele esperava. Independentemente de quantas pessoas estavam lá, há estimativas diferentes, tinha muito menos gente do que ele inicialmente esperava. Ele esperava um público de 1 milhão de pessoas. Também, na Câmara dos Deputados, houve uma derrota do ex-presidente porque havia uma promessa, inclusive falada lá no evento em Copacabana, de que haveria uma votação em regime de urgência do projeto da anistia, o que provavelmente não vai acontecer. As discussões nesta semana se dão na ideia de criar uma comissão especial para analisar o assunto na Câmara, o que torna a discussão ainda inicial e não há uma perspectiva de que seja votado em curto prazo o projeto da anistia. Também na Câmara dos Deputados houve uma segunda derrota, que foi a desistência de Eduardo Bolsonaro do comando da Comissão de Relações Exteriores. Ele anunciou que estaria ficando nos Estados Unidos para lutar, de alguma maneira, contra o Supremo Tribunal Federal e por uma intervenção, de alguma maneira, dos americanos na situação do pai dele, mas o fato é que isso se deu quando ele percebeu que não conseguiria também ocupar o comando da comissão, porque havia ali uma articulação de outros partidos para impedir, e do próprio PL, que não queria também criar uma indisposição com o Supremo Tribunal Federal. Então, houve esse conjunto de motivos para que ele fosse para os Estados Unidos. Mais um desses motivos foi essa derrota na Comissão de Relações Exteriores. Do outro lado, no Parlamento, no Senado, também houve uma derrota de Bolsonaro, porque ele não conseguiu viabilizar uma mudança no projeto que discute a ficha limpa para reduzir o prazo de inelegibilidade e, com isso, escapar também de punições, inclusive essas punições que já foram aplicadas pelo TSE. Há uma discussão de limitar em 8 anos a inelegibilidade. Esse projeto não houve acordo e ele não passou, e os bolsonaristas queriam incluir uma emenda para diminuir para 2 anos e com isso ele pudesse já disputar as eleições de 2026, mas esse projeto não foi adiante, não houve acordo lá no Senado Federal. Essa também é uma derrota do ex-presidente. E houve também a derrota no próprio processo, especificamente falando, processo no Supremo Tribunal Federal, em que a defesa pedia a retirada de 3 ministros, ministro Alexandre de Moraes, ministro Flávio Dino, ministro Cristiano Zanin. Houve uma articulação para, de alguma maneira, tentar fazer com que esses ministros fossem retirados do julgamento, mas rapidamente se formou uma maioria para impedir que esses ministros fossem retirados. Então eles vão votar, esse processo será votado na semana que vem com esses 3 ministros. Então foi uma semana realmente difícil, complicada para o ex-presidente numa série de aspectos, e ele entra mais fraco justamente na semana em que ele pode se tornar réu no Supremo Tribunal Federal. Eu falo um pouco sobre isso na minha coluna no Estadão, com os detalhes dessas derrotas, e convido você a assinar o Estadão em ofertas.estadão.com.br.